Em uma manhã chuvosa de outono em Lisboa, Miguel acordou com o som de um telefone tocando insistentemente. Ele estendeu a mão, ainda grogue, e atendeu. A voz do outro lado era de Pedro, seu amor secreto há 2 anos. Miguel, eu vou casar com a Ana. É o que minha família quer. As palavras atingiram Miguel como um soco no estômago, fazendo-o sentar na cama, o coração acelerado. Ele não conseguia acreditar, depois de tantas noites roubadas, promessas sussurradas nas sombras das ruas estreitas do Bairro Alto, tudo terminava assim. Miguel, um professor de literatura de 28 anos na Universidade de Lisboa, sempre soube que sua relação com Pedro era um risco. Pedro, filho de uma família conservadora de Porto, trabalhava como advogado em um escritório prestigiado, onde a imagem de heterossexualidade era essencial para sua carreira. Eles se conheceram em uma conferência sobre direitos humanos, onde Pedro defendia causas progressistas em público, mas em privado, lutava contra seus próprios demónios. Miguel, por outro lado, era mais aberto sobre sua orientação, mas respeitava o medo de Pedro de sair do armário, especialmente com uma mãe devota católica e um pai empresário que via a homossexualidade como uma fraqueza. Naquele dia, Miguel não foi à universidade. Em vez disso, caminhou pelas ruas empedradas de Alfama, o vento frio batendo em seu rosto. Ele se lembrava da primeira vez que se beijaram, em um mirador com vista para o Tejo, onde o sol poente pintava o céu de laranja. Eu te amo, mas não posso arriscar tudo, Pedro havia dito depois, e Miguel aceitara, achando que o tempo mudaria as coisas. Agora, o casamento com Ana, uma amiga de infância arranjada pela família, era o golpe final. Miguel sentia uma mistura de raiva e tristeza, raiva por Pedro ceder à pressão, tristeza por saber que ele também sofria. À tarde, Miguel encontrou-se com sua melhor amiga, Sofia, em um café na Baixa. Ela era a única que sabia do relacionamento. Ele está traindo a si mesmo, Miguel. E você merece mais do que ser um segredo. Suas palavras ecoaram na mente dele enquanto ele voltava para casa. Naquela noite, Pedro ligou novamente. Eu não quero isso, mas minha mãe está doente. Ela sonha com netos, uma família tradicional. Se eu disser não, vai matá-la. Miguel ouviu a voz trêmula, mas não cedeu. E o que isso faz comigo? Eu sou o quê nessa história? A ligação terminou em silêncio, deixando Miguel questionando se o amor valia tanto sofrimento. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Miguel começou a evitar as aulas, mergulhando em livros sobre identidade e repressão social. Ele lia sobre a história da comunidade LGBT em Portugal, desde a ditadura de Salazar até a legalização do casamento gay em 2010. Mas mesmo com leis progressistas, a sociedade ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Pedro, preso entre o dever filial e seu desejo verdadeiro, enviava mensagens contraditórias. Eu te amo misturado com, preciso fazer isso pela família. Um confronto inevitável aconteceu em um parque em Belém. Pedro apareceu, olhos vermelhos de noites sem dormir. Miguel, me ajuda a entender porque eu não consigo simplesmente dizer a verdade. Miguel, com o coração partido, respondeu, porque você tem medo do julgamento. Mas e se o preço for perder quem você realmente é? Eles discutiram por horas, Pedro admitindo que o casamento era uma fachada para agradar os pais, mas que ele planejava divorciar depois. Miguel viu nisso uma covardia, uma traição não só a ele, mas à autenticidade. Enquanto isso, a família de Pedro pressionava. Sua mãe, Dona Maria, organizava o casamento com entusiasmo, ignorando os sinais de desconforto do filho. Em uma visita a Porto, Pedro tentou falar, mas o pai o interrompeu. Um homem de verdade constrói uma família. Não me decepcione. Pedro voltou a Lisboa derrotado, encontrando consolo nos braços de Miguel, mas sabendo que era temporário. Miguel, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito interno. Ele amava Pedro profundamente, mas via como o segredo o consumia. Em uma terapia que começou secretamente, ele explorou suas inseguranças, porque aceitava ser segundo plano. A terapeuta o desafiou: você está escolhendo o amor ou a ilusão dele? Essa pergunta o assombrava, levando-o a uma decisão impulsiva: confrontar Pedro publicamente. No final da semana, durante um jantar com amigos em comum, Miguel quase explodiu. Vendo Pedro e Ana juntos, rindo forçadamente, ele sentiu uma pontada de ciúme. Saiu correndo, deixando Pedro preocupado.
Mais tarde, em um telefonema, Pedro implorou: não faça nada precipitado. Eu vou resolver isso. Mas Miguel sabia que as palavras eram vazias. O primeiro file terminava com Miguel sozinho em seu apartamento, olhando fotos antigas, questionando se valia a pena lutar por um amor tão doloroso. Os preparativos para o casamento de Pedro avançavam rapidamente, e Miguel se via cada vez mais isolado. Ele retornou às aulas, mas sua mente vagava para cenários hipotéticos. E se ele revelasse tudo? Em uma aula sobre literatura queer, ele discutiu com alunos sobre personagens que sacrificam o amor por normas sociais, vendo paralelos com sua vida. Um aluno comentou: às vezes, a rebelião é o único caminho para a liberdade. Essas palavras o motivaram a agir. Pedro, enquanto isso, lutava com sua consciência. No escritório, ele defendia clientes LGBT em casos de discriminação, mas em casa, mentia para si mesmo. Sua noiva, Ana, percebia algo errado. Pedro, você parece distante. É sobre o trabalho. Ele assentia, mas sabia que era Miguel quem ocupava seus pensamentos. Em uma noite, ele encontrou Miguel em um bar escondido no cais do Sodré. Eu não aguento mais essa mentira, confessou Pedro, beijando-o impulsivamente. Mas o medo fez recuar: se minha família souber, perco tudo, herança, respeito. Miguel, ferido, rebateu: e eu? Eu perco você para uma vida falsa. A discussão escalou, com Pedro admitindo que o casamento era uma estratégia para ganhar tempo. Depois, eu saio do armário. Prometo. Miguel não acreditava mais. Ele começou a se distanciar, ignorando chamadas, focando em sua carreira. Mas o amor não desaparecia, ele sonhava com Pedro, acordando em lágrimas. A pressão familiar intensificou. Dona Maria, com saúde frágil, insistia em detalhes do casamento na igreja de São Roque. É o sonho da minha vida ver você casado, filho. Pedro sentia culpa, sabendo que sua orientação a decepcionaria. Seu pai, um homem rígido, reforçava: na nossa família, seguimos tradições. Não há espaço para desvios. Pedro se sentia sufocado, considerando fugir, mas o dever o prendia. Miguel, buscando apoio, confidenciou em seu irmão mais velho, João, que vivia em Coimbra. João, heterossexual e casado, surpreendeu-o: se você o ama, lute. Mas não se destrua no processo. Isso o encorajou a planejar uma intervenção. Ele escreveu uma carta para Pedro, detalhando seus sentimentos e os riscos da repressão. Escolher o medo é escolher a infelicidade eterna. Entretanto, uma traição inesperada surgiu. Ana, suspeitando, seguiu Pedro e os viu juntos em um momento íntimo. Confrontando-o, ela chorou: eu sempre soube que algo estava errado. Mas por que me usar assim? Pedro, em pânico, negou no início, mas cedeu. Ana, magoada, ameaçou cancelar o casamento, mas Pedro a convenceu a prosseguir por aparência. É só uma formalidade. Depois, cada um segue seu caminho. Miguel soube disso por uma mensagem anônima, talvez de Ana. E sentiu-se traído duplamente. Ele confrontou Pedro em sua casa: você é USA como escudo, e me usa como escape. Que tipo de homem você é? Pedro, defensivo, gritou: eu estou tentando proteger todos. Você não entende a pressão. A briga terminou com Miguel saindo, jurando nunca mais voltar. Nos dias que se seguiram, Miguel mergulhou no ativismo. Ele se juntou a um grupo LGBT em Lisboa, participando de reuniões sobre direitos e aceitação. Lá, conheceu Lucas, um ativista aberto e confiante, que o atraía com sua autenticidade. Por que se esconder quando o mundo está mudando, Lucas disse. Miguel flertou com a ideia de um novo começo, mas o amor por Pedro o impedia. Pedro, isolado, enfrentava crises de ansiedade. Ele visitou um psicólogo secretamente, admitindo sua orientação. Eu amo um homem, mas minha família me mataria se soubesse. O terapeuta o desafiou: o que é pior, a rejeição deles ou a autorrejeição? Pedro começou a questionar suas escolhas, mas o casamento se aproximava. Um ponto de virada veio em uma festa de noivado em Porto. Miguel, convidado por engano, apareceu. Vendo Pedro com Ana, ele sentiu raiva. Em um momento sozinho, ele puxou para o lado: isso é o fim para nós.
Pedro, lágrimas nos olhos, respondeu: eu não sei mais. Miguel saiu, deixando Pedro em dúvida profunda. O file terminava com Pedro olhando o anel de noivado, questionando se valia o preço de sua alma. Com o casamento marcado para 2 semanas, a tensão atingia o pico. Miguel decidira se afastar completamente, bloqueando Pedro. Ele se focava no trabalho, preparando uma palestra sobre literatura e identidade sexual. Mas memórias invadiam, noites em Sintra, caminhadas pela serra, onde Pedro prometia um futuro juntos. Agora, tudo parecia uma ilusão. Pedro, atormentado, confidenciou em sua irmã mais nova, Rita, a única progressista da família. Eu amo alguém, mas não é Ana. Rita, chocada mas solidária, disse: seja honesto, irmão. A mamãe vai entender com o tempo. Incentivado, Pedro planejava contar à mãe, mas um ataque cardíaco leve dela o paralisou. No hospital, Dona Maria sussurrou: meu filho, case-se logo. É minha alegria. Pedro cedeu novamente, sentindo-se preso. Miguel, enquanto isso, aprofundava sua amizade com Lucas. Em um evento LGBT no Chiado, eles dançaram, e Lucas o beijou. Miguel recuou: ainda amo o outro. Lucas compreendeu, mas plantou a semente: não espere por quem não luta por você. Isso o fez refletir sobre suas escolhas, estava ele repetindo padrões de submissão. Uma reviravolta veio quando Ana confrontou Miguel diretamente. Em um café em Lisboa, ela disse: eu sei sobre vocês. Pedro me contou. Eu não quero isso também, mas ele insiste. Miguel, surpreso, viu nela uma aliada. Por que ajudar? Ana respondeu: porque eu mereço amor real, não uma mentira. Juntos, eles tramaram confrontar Pedro. O confronto aconteceu em um jantar familiar. Ana, fingindo uma discussão, revelou: Pedro não me ama. Ele ama um homem. O caos irrompeu. O pai gritou: isso é uma piada. Você nos envergonha. Dona Maria chorou, sentindo-se traída. Pedro, em pânico, negou: não é verdade. Mas ao ver o olhar de Miguel, que Ana convidara secretamente, ele quebrou: é verdade. Eu amo Miguel. A família explodiu em acusações. O pai o deserdou verbalmente: saia da minha casa. Dona Maria, fraca, murmurou: por quê, filho? O que fiz de errado? Pedro, em lágrimas, saiu com Miguel, mas o dano estava feito. Na rua, Pedro virou-se para Miguel: você me forçou a isso. Agora perco tudo. Miguel rebateu: não, você escolheu a verdade. Finalmente. Nos dias seguintes, Pedro morou temporariamente com Miguel. Mas a culpa o consumia. Ele ligava para a mãe, que não atendia. O pai enviou uma mensagem: você não é mais meu filho. Pedro questionava: valeu a pena? Miguel tentava confortá-lo: sim, porque agora somos livres. Mas Pedro sentia o peso da rejeição familiar, mergulhando em depressão. Miguel enfrentava suas próprias consequências. Na universidade, rumores se espalharam, e alguns colegas conservadores o evitavam. Mas o apoio de alunos e amigos o fortalecia. Ele via em Pedro um homem quebrado, e se perguntava se o amor sobreviveria àquilo. Ana, livre, começou uma nova vida, agradecendo Miguel. Você me salvou de uma prisão. Mas Pedro a culpava parcialmente, criando tensão. Em uma discussão, ele disse a Miguel: ela nos traiu. Miguel defendeu: não, ela nos libertou. A crise culminou quando Pedro recebeu uma carta da mãe: eu te amo, mas preciso de tempo. Isso deu esperança, mas o pai permaneceu inflexível. Pedro considerou voltar atrás, pedir perdão. Talvez eu possa fingir de novo. Miguel, horrorizado, ameaçou terminar: se você escolher a mentira, me perde para sempre. O file terminava com Pedro em uma encruzilhada, olhando o tejo da janela, decidindo entre reconciliação familiar ou amor autêntico. Miguel, ao lado, rezava para que ele escolhesse certo. Após a revelação, Pedro e Miguel tentavam reconstruir. Eles se mudaram para um pequeno apartamento em Lisboa, longe das influências familiares. Pedro largou o emprego no escritório conservador, buscando um novo em uma firma progressista.
Mas o estigma social persistia, amigos em comum se afastavam, sussurrando sobre escândalo. Miguel apoiava, mas via Pedro mudado, mais quieto, ressentido. Em noites insones, Pedro confessava: perdi minha família por você. Espero que valha. Miguel sentia culpa: eu não forcei nada. Você escolheu. Mas internamente, questionava se havia pressionado demais. A reconciliação com a família começou devagar. Rita mediava, visitando-os. A mamãe está melhorando. Ela pergunta por você. Pedro chorava, ansiando pelo perdão. Em uma visita a Porto, ele encontrou a mãe sozinha. Dona Maria, frágil, abraçou-o. Eu não entendo, mas você é meu filho. Foi um passo, mas o pai recusava contato. Sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda tinha bolsões de preconceito. Pedro enfrentava olhares em público, comentários online após o vazamento da notícia. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT, compartilhando sua história. Lá, ouvia relatos semelhantes, ganhando força. Mas uma traição veio de um ex-colega, que espalhou rumores, custando-lhe uma oportunidade de emprego. Miguel, promovido na universidade, usava sua plataforma para advogar. Em uma palestra, ele falou sobre amor versus tradição, citando sua experiência. O público aplaudiu, mas Pedro se sentiu exposto. Você usa nossa dor para fama. A discussão escalou, revelando rachaduras. Uma escolha moral surgiu quando o pai de Pedro ofereceu reconciliação, se ele voltasse ao normal e se afastasse de Miguel. Pense na sua mãe, disse. Pedro, tentado, confidenciou em Miguel. E se eu fingir por um tempo? Miguel, ferido, disse, isso seria nos trair novamente. Pedro recusou a oferta, mas o custo emocional foi alto. Eles enfrentaram danos financeiros, Pedro sem herança, lutando para pagar contas. Miguel ajudava, mas ressentimento crescia. Em uma briga, Pedro gritou: eu sacrificaria tudo de novo. Não sei. Miguel saiu, passando a noite com Lucas, quase cedendo à tentação. Voltou arrependido, mas a confiança abalada. A fudora veio quando Dona Maria convidou-os para jantar. O pai, relutante, estava lá. A conversa foi tensa. Eu não aprovo, mas não quero perder meu filho. Pedro chorou de alívio, mas viu condições implícitas. Miguel sentiu-se um intruso, questionando seu lugar. O file terminava com Miguel refletindo sozinho em uma praia em Cascais, ponderando se o amor sobreviveria às cicatrizes da sociedade e família. Pedro, em casa, escrevia uma carta de gratidão, mas o futuro era incerto. Com a família parcialmente reconciliada, Pedro e Miguel tentavam normalidade. Eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Na praia, Pedro disse: aqui, somos só nós. Mas realidade retornava. Pedro recebia chamadas da mãe, pressionando por netos adotados ou algo. Miguel, sentindo a pressão indireta, questionava: e se sua família nunca aceitar plenamente? Pedro respondia: então, escolho você. Mas dúvidas persistiam. De volta a Lisboa, Pedro encontrou emprego em uma ONG LGBT, alinhando carreira com identidade. Isso o empoderava, mas expunha a críticas online. Uma malta ética surgiu quando um primo conservador ameaçou expor mais segredos familiares se Pedro não se calasse. Pedro debateu: silenciar ou lutar. Escolheu lutar, publicando um artigo sobre sua jornada. A família reagiu mal, o pai cortou contato novamente. Dona Maria mediou: dê tempo a ele. Miguel apoiava, mas sua própria vida complicava. Um ex-aluno o acusou de favoritismo por sua orientação, levando a uma investigação na universidade. Embora inocentado, o estresse o consumia. Ele confidenciou em Sofia: vale a pena tanto sofrimento? Ela respondeu: amor verdadeiro sim, mas certifique-se de que é recíproco. Pedro, vendo Miguel sofrer, propôs casamento: vamos oficializar, mostrar ao mundo. Miguel hesitou, não por rebelião, mas por amor. Eles noivaram secretamente, planejando uma cerimônia simples. Mas Ana reapareceu, namorando agora, avisando: sua família planeja intervir. De fato, no dia do anúncio, o pai apareceu: isso é o fim. Escolha, família ou isso. Pedro,
Firme, disse: eu escolho ser eu mesmo. O pai saiu, mas Dona Maria ficou: eu fico com você. Foi uma vitória parcial, mas dolorosa. Danos emocionais acumularam. Pedro teve uma recaída de ansiedade, questionando escolhas. Miguel o apoiava, mas se sentia esgotado. Em terapia conjunta, eles exploraram: o amor requer sacrifício, mas quanto é demais? Uma fudora final veio em um evento social, onde Pedro defendeu publicamente sua orientação contra um debatedor conservador. Ganhou aplausos, mas perdeu amigos de infância. Miguel orgulhoso, mas via o preço. O file terminava com eles planejando o futuro, sabendo que a sociedade mudava devagar, mas seu amor os fortalecia. Ainda assim, sombras de dúvida pairavam. O casamento de Pedro e Miguel aconteceu em uma pequena capela em Óbidos, com amigos e Rita presentes. Dona Maria compareceu, chorando de emoção mista. O pai ausente, mas enviou uma mensagem: talvez um dia. Foi um momento de triunfo, mas tingido de melancolia. Pós-casamento, eles enfrentaram realidade, discriminação em viagens, olhares em restaurantes. Pedro, agora ativista, falava em conferências, inspirando outros. Mas o custo pessoal era alto, ele sonhava com reconciliação total. Miguel publicou um livro sobre sua história, anonimizada, gerando debates sobre aceitação em Portugal. Críticas vieram: traição à tradição familiar. Mas apoios superavam, fortalecendo-os. Uma crise final surgiu quando Dona Maria adoeceu novamente. No hospital, ela implorou: traga seu pai de volta. Pedro visitou o pai, suplicando perdão. O pai cedeu ligeiramente: eu aceito, mas não aprovo. Foi o suficiente para a paz familiar frágil. Anos depois, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceito. A família se uniu ao redor do neto, curando feridas. Pedro refletia: o preço foi alto, mas a liberdade valeu. Miguel, olhando para trás, via as escolhas, traições, danos, mas também crescimento. Eles eram mais fortes, mas marcados. A história termina com uma pergunta: foi certo forçar a verdade, mesmo que causasse tanto sofrimento, ou o silêncio protetor teria sido a escolha moral?